Anticristo. Anticristo com o diabo, das obras do Anticristo, c. 1501 d.C., por Luca Signorelli. Anticristo, a detalhe de um afresco no mosteiro de Osogovo, na República da Macedônia do Norte. Inscrito: todos os reis e nações se curvam diante do Anticristo. Escatologia cristã. Anticristo, na escatologia cristã, refere-se a pessoas profetizadas pela Bíblia para se opor e substituir Cristo antes da segunda vinda. O termo anticristo, incluindo a forma plural, é encontrado 5 vezes no Novo Testamento, somente na primeira e na segunda epístolas joaninas. O anticristo é anunciado como aquele que nega o Pai e o Filho. Novo Testamento. Anticristo se referir a um indivíduo no Novo Testamento é questionável. O termo grego anticristo se origina em 1 João. O termo semelhante pseudocristos, falso Messias, também foi encontrado pela primeira vez no Novo Testamento, mas nunca foi usado por Flávio Joséfo em seus relatos de vários falsos messias. Os 5 usos do termo anticristo ou anticristos nas epístolas joaninas não apresentam claramente um único anticristo individual dos últimos dias. O enganador ou o anticristo são geralmente vistos como marcando uma certa categoria de pessoas, ao invés de um indivíduo. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já se tem levantado muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João 2:18. Pois muitos sedutores têm aparecido no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, e este tal é o sedutor e o anticristo. 2 João 1:7. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Nisto conheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus, não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar, o qual agora já está no mundo. 1 João capítulo 4 versículo 2 e 3. Atenção para uma figura individual do anticristo concentra-se no 2º capítulo de Tessalonicenses, apesar do termo anticristo nunca ser usado nesta passagem. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem tampouco vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 1 a 4. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente até que seja removido aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio é segundo a operação de Satanás com todo o poder, e com sinais e com prodígios mentirosos e com toda a sedução da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, a fim de serem salvos. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 7 a 10.
Embora a palavra anticristo, grego anticristos, seja usada apenas nas epístolas joaninas, falsos cristos, grego pseudocristos, que significa falso Messias, é usada por Jesus nos evangelhos. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque se hão de levantar falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão tais sinais e milagres que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24 versículo 23 e 24. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo acolá, não acrediteis, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão milagres e prodígios, para enganar os eleitos, se possível fora. Marcos 13, 21 a 22. Cristianismo primitivo. O único dos padres apostólicos do final do século I e início do segundo a usar o termo é Policarpo, c. 69-155, que advertiu os filipenses que todo aquele que pregava falsa doutrina era um anticristo. Seu uso do termo anticristo segue aquele do Novo Testamento em não identificar um único anticristo, mas uma classe de pessoas. Irineu, século II 202, escreveu contra as heresias para refutar os ensinamentos dos gnósticos. No livro quinto de Contra as Heresias, ele aborda a figura do anticristo referindo-se a ele como a recapitulação da apostasia e rebelião. Ele usa 666, o número da besta de Apocalipse 13 e 18, para decodificar numerologicamente vários nomes possíveis. Alguns nomes que ele propôs vagamente foram Evantus, Latenos, latim ou pertencente ao Império Romano. Em sua exegese de Daniel 7:21, ele afirmou que os 10 chifres da besta serão o Império Romano dividido em 10 reinos antes da chegada do Anticristo. No entanto, suas leituras do Anticristo foram mais em termos teológicos mais amplos do que em um contexto histórico. O apócrifo não canônico Ascensão de Isaías apresenta uma exposição detalhada do Anticristo como Belial e Nero. Tertuliano, c. 160 a 220, afirmava que o Império Romano era a força restritiva sobre a qual Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. A queda do Império Romano Ocidental e a desintegração das 10 províncias do Império Romano em 10 reinos abririam caminho para o Anticristo. Hipólito de Roma, c. 170 a 236, afirmou que o Anticristo viria da tribo de Dan e reconstruiria o templo judaico no monte do templo para reinar a partir dele. Ele identificou o Anticristo com a besta que saiu da terra no livro do Apocalipse. Cristianismo pós-niceno. Cirilo de Jerusalém, em meados do século IV, proferiu sua 15ª palestra catequética sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, na qual também fala sobre o Anticristo, que reinaria como governante do mundo por 3 anos e meio e seria morto por Jesus Cristo logo no final de seu reinado, logo após o qual a segunda vinda de Jesus Cristo aconteceria. Atanásio de Alexandria, c. 298 a 373, escreveu que Ário de Alexandria seria associado ao Anticristo, dizendo: e desde então o primeiro concílio de Niceia e o erro de Ário foi considerado uma heresia mais do que comum, sendo conhecido como inimigo de Cristo e precursor do Anticristo. João Crisóstomo, c. 347-407, advertiu contra especular sobre o Anticristo, dizendo: e não vamos, portanto, inquirir sobre essas coisas.
Ele pregou que por conhecer a descrição de Paulo do Anticristo em 2 Tessalonicenses, os cristãos evitariam o engano. Jerônimo, 347-420, advertiu que aqueles que substituíam o significado real das Escrituras por falsas interpretações pertenciam à sinagoga do Anticristo. Quem não é de Cristo é do Anticristo. Escreveu ele ao Papa Damaso I. Ele acreditava que o mistério da iniquidade escrito por Paulo em 2 Tessalonicenses 2:7 já estava em ação quando cada um tagarelava sobre seus pontos de vista. Para Jerônimo, o poder que restringia esse mistério da ilegalidade era o Império Romano, mas, à medida que ele caiu, essa força de restrição foi removida. Ele alertou uma nobre mulher da Gália. Aquele que deixa é tirado do caminho, mas não percebemos que o Anticristo está próximo. Sim, o Anticristo está perto de quem o Senhor Jesus Cristo consumirá com o espírito de sua boca. Ai daqueles, ele grita, que estão grávidas, e daqueles que amamentam naqueles dias. Tribos selvagens em um número incontável invadiram todas as partes da Gália. Todo o país entre os Alpes e os Pirineus, entre o Reno e o Oceano, foi devastado por hordas de Quadi, vândalos, sármatas, alanos, gépidos, érulas, saxões, borgonheses, alemanii, ai do povo, até mesmo da Panonia. Em seu comentário sobre Daniel, Jerônimo observou: não sigamos a opinião de alguns comentaristas e suponhamos que ele seja o diabo ou algum demônio, mas alguém da raça humana, em quem Satanás residirá em forma corporal. Em vez de reconstruir o templo judaico para reinar, Jerônimo pensou que o Anticristo se sentaria no templo de Deus, visto que ele se fez parecer como Deus. Ele refutou a ideia de Porfírio de que o pequeno chifre mencionado em Daniel capítulo 7 era Antíoco IV Epifânio, observando que o pequeno chifre é derrotado por um governante eterno e universal, pouco antes do juízo final. Em vez disso, ele defendeu que o pequeno chifre era o Anticristo. Devemos, portanto, concordar com a interpretação tradicional de todos os comentaristas da Igreja Cristã, de que no fim do mundo, quando o Império Romano for destruído, haverá 10 reis que dividirão o mundo romano entre si. Então um 11º rei insignificante se levantará e vencerá 3 dos 10 reis, e depois de terem sido mortos, os outros 7 reis também dobrarão seus pescoços ao vencedor. Por volta de 380, uma pseudo-profecia apocalíptica falsamente atribuída a Sibila Tiburtina descreve Constantino como vitorioso sobre Gog e Magog. Mais tarde, ele prevê: quando o Império Romano cessar, o Anticristo será abertamente revelado e se assentará na casa do Senhor em Jerusalém. Enquanto ele reina, 2 homens muito famosos, Elias e Enoque, surgirão para anunciar a vinda do Senhor. O Anticristo os matará e depois de 3 dias eles serão ressuscitados pelo Senhor. Então haverá uma grande perseguição, como nunca houve ou haverá. O Senhor encurtará esses dias por causa dos eleitos, e o Anticristo será morto pelo poder de Deus por meio do arcanjo Miguel no Monte das Oliveiras. Agostinho de Hipona, 354-430, escreveu: é incerto em que templo o Anticristo deve-se se nas ruínas do templo que foi construído por Salomão, ou na igreja. O Papa Gregório I escreveu ao Maurício em 597, sobre os títulos dos bispos,
Eu digo com confiança que todo aquele que chama ou deseja chamar a si mesmo de sacerdote universal em exaltação de si mesmo é um precursor do Anticristo. No final do século X, Addison de Montaigne, um monge beneditino, compilou uma biografia do Anticristo com base em uma variedade de fontes exegéticas e sibilinas. Seu relato se tornou uma das descrições mais conhecidas do Anticristo na Idade Média. Mostrando o Anticristo, 1498. Um pequeno chifre cresceu com olhos e boca falando grandes coisas, o que está reduzindo 3 desses reinos, ou seja, Sicília, Itália e Alemanha, à subserviência. Está perseguindo o povo de Cristo e os santos de Deus com intolerável oposição. Está confundindo as coisas humanas e divinas. E está tentando coisas inexprimíveis, execráveis. Reforma Protestante. De uma série de xilogravuras, 1545, geralmente referida como Papstfotobilder ou Papstfotobilder em alemão ou representações do papado em inglês, por Lucas Cranach, encomendado por Martinho Lutero. Título: Beijando os pés do Papa. Nota: camponeses alemães respondem a uma bula papal do Papa Paulo III. A legenda diz: não nos assuste, Papa, com sua proibição, e não seja um homem tão furioso. Do contrário, daremos meia volta e mostraremos nossas costas. Passional Christium Antichristi, de Lucas Cranach, o Velho, de Lutero, 1521. O Papa como Anticristo, assinando e vendendo indulgências. Reformadores protestantes, incluindo John Wycliffe, Martinho Lutero, João Calvino, Tomás Cranmer, John Thomas, John Knox, Roger Williams, Cotton Mather e John Wesley, bem como a maioria dos protestantes dos séculos XVI a XVIII, sentiram que a Igreja primitiva havia sido conduzido à grande apostasia pelo papado e identificou o Papa com o Anticristo. Lutero declarou que não apenas um Papa de vez em quando era o Anticristo, mas o papado era o Anticristo porque eles eram os representantes de uma instituição oposta a Cristo. Um grupo de estudiosos luteranos em Magdeburgo liderado por Matias Flácio, escreveram Magdeburg Centuries para desacreditar a Igreja Católica e levar outros cristãos a reconhecer o Papa como o Anticristo. Portanto, em vez de esperar que um único Anticristo governe a Terra durante um futuro período da tribulação, Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores protestantes viram o Anticristo como uma característica presente no mundo de seu tempo, cumprida no papado. Entre os outros que interpretaram a profecia bíblica historicamente, havia muitos padres da Igreja. Justino Mártir escreveu sobre o Anticristo, aquele que Daniel predisse que teria domínio por um tempo e vezes e meio, está agora mesmo às portas. Irineu escreveu em Contra as heresias sobre a vinda do Anticristo, este Anticristo, e devastará tudo. Mas então, o Senhor virá do céu nas nuvens, e pelos justos. Tertuliano, olhando para o Anticristo, escreveu: ele deve se sentar no templo de Deus e se gabar de ser Deus. Em nossa opinião, ele é o Anticristo, conforme nos ensinado nas antigas e novas profecias, e especialmente pelo apóstolo João, que diz que já muitos falsos profetas saíram pelo mundo como os precursores do Anticristo. Hipólito de Roma, em seu tratado sobre Cristo e o Anticristo, escreveu, como também diz Daniel, nas palavras: eu considerei a besta, e veja, havia 10 chifres atrás dela, entre os quais surgirá outro chifre, um ramo, e arrancará pelas raízes os 3, que eram antes dela.
e sob isso, era significado nada menos que o Anticristo. Atanásio de Alexandria sustenta claramente a visão histórica em seus muitos escritos. No depoimento de Ário, ele escreveu: dirigi a carta a Ário e seus companheiros, exortando-os a renunciar à sua impiedade. Nesta diocese, saíram alguns homens sem lei, inimigos de Cristo, ensinando uma apostasia que alguém pode justamente suspeitar e designar como precursora do Anticristo. Jerônimo escreveu, diz o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, e a menos que o Império Romano primeiro seja desolado e o Anticristo proceda, Cristo não virá. Ele também identifica o pequeno chifre de Daniel 7, 8 e 7. 24 e 25 que ele falará como se fosse Deus. Alguns franciscanos consideraram o imperador Frederico II um anticristo positivo que purificaria a Igreja Católica da opulência, da riqueza e do clero. As interpretações historicistas do livro do Apocalipse geralmente incluem a identificação de um ou mais dos seguintes: o Anticristo, 1 João e 2 João. A besta de Apocalipse. O homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses 2, 1 e 12. O pequeno chifre de Daniel 7 e Daniel 8. A abominação da desolação de Daniel 9, 11 e 12. A meretriz da Babilônia de Apocalipse 17. Os reformadores protestantes tendiam a acreditar que o poder do Anticristo seria revelado para que todos compreendessem e reconhecessem que o Papa é o verdadeiro Anticristo, e não o vigário de Cristo. Obras doutrinárias da literatura publicadas pelos luteranos, as igrejas reformadas, os presbiterianos, os batistas, os anabatistas e os metodistas contêm referências ao Papa como Anticristo, incluindo os artigos Salcald, o artigo 4, de 1537, o Tratado sobre o Poder e Primazia do Papa escrita por Philippe Melanchthon, de 1537, a Confissão de Fé de Westminster, artigo 25.6, de 1646, e a Confissão de Fé Batista de 1689, artigo 26.4. Em 1754, John Wesley publicou suas notas explicativas sobre o Novo Testamento, que atualmente é um padrão doutrinal oficial da Igreja Metodista Unida. Em suas notas sobre o livro do Apocalipse, capítulo 13, ele comentou: toda a sucessão de papas de Gregório VII são, sem dúvida, os anticristos. No entanto, isso não impede, mas que o último papa nesta sucessão será mais eminentemente o anticristo, o homem do pecado, acrescentando aos seus predecessores um grau peculiar de maldade do abismo. A identificação do Papa com o Anticristo estava tão enraizadas na era da Reforma, que o próprio Lutero afirmou repetidamente. Este ensino da supremacia do Papa mostra com força que o Papa é o próprio Anticristo, que se exaltou e se opôs a Cristo, porque não permitirá que os cristãos sejam salvos sem seu poder, o que, no entanto, não é nada. Não é ordenado nem comandado por Deus. Nada mais do que o reino da Babilônia e do próprio Anticristo. Pois quem é o homem do pecado e o filho da perdição, senão aquele que por seu ensino e suas ordenanças aumenta o pecado e a perdição das almas na igreja, enquanto ele ainda senta-se na igreja como se fosse Deus. Todas essas condições foram cumpridas por muitos anos pela tirania papal. O Papa quer apagar a luz do Evangelho destinada a iluminar ao mundo. Então, o Anticristo predito por Daniel, pelo Senhor Jesus Cristo, Pedro,
Paulo e o Apocalipse. João Calvino escreveu de forma semelhante. Embora se admita que Roma já foi a mãe de todas as igrejas, desde o momento em que começou a ser a sede do Anticristo, deixou de ser o que era antes. Algumas pessoas nos consideram muito severos e censuradores quando chamamos o romano pontífice anticristo, mas aqueles que são desta opinião não consideram que eles trazem a mesma acusação de presunção contra o próprio Paulo, após quem falamos e cuja linguagem adotamos. Vou mostrar isso brevemente. Palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, não são capazes de qualquer outra interpretação além daquela que os aplica ao papado. John Knox escreveu sobre o Papa. Sim, para falar em palavras claras, para que não nos submetamos a Satanás, pensando que nos submetemos a Jesus Cristo, pois, quanto à sua Igreja Romana, como agora está corrompida, e a sua autoridade, sobre a qual está a esperança de sua vitória, não tenho mais dúvida de que é a sinagoga de Satanás, e seu chefe, chamado Papa, para ser o homem do pecado, de quem o apóstolo fala. Tomás Cramer sobre o Anticristo escreveu: disso se segue que Roma seja a sede do Anticristo, e o Papa seja o próprio Anticristo. Eu poderia provar o mesmo por muitas outras escrituras, escritores antigos e fortes razões. John Wesley, falando sobre a identidade dada na Bíblia do Anticristo, escreveu: em muitos aspectos, o Papa tem uma reivindicação indiscutível sobre esses títulos. Ele é, em um sentido enfático, o homem do pecado, pois ele aumenta todos os tipos de pecado acima da medida. E ele é, também, adequadamente denominado, o filho de perdição, pois causou a morte de incontáveis multidões, tanto de seus opositores quanto de seus seguidores, destruiu inúmeras almas e perecerá para sempre. É ele quem se opõe ao imperador, uma vez que seu legítimo soberano, e que se exalta acima de tudo que é chamado de Deus, ou que é adorado, comandando anjos e colocando reis sob seus pés, ambos os quais são chamados de deuses nas Escrituras, reivindicando o maior poder, a maior honra, sofrendo, não apenas uma vez, para ser denominado Deus ou vice-Deus. De fato, nada menos está implícito em seu título comum, Santíssimo Senhor ou Santíssimo Padre. De modo que ele se assenta, entronizado, no templo de Deus, mencionado Reverendo Xi 1, declarando-se que ele é Deus, reivindicando as prerrogativas que pertencem somente a Deus. Roger Williams escreveu sobre o Papa: o pretenso vigário de Cristo na terra, que se assenta como Deus no templo de Deus, exaltando-se não apenas sobre tudo que se chama Deus, mas sobre as almas e consciências de todos os seus vassalos, sim, sobre o Espírito de Cristo, sobre o Espírito Santo, sim, e o próprio Deus, falando contra o Deus do céu, pensando em mudar os tempos e as leis, mas ele é o filho da perdição. Na Confissão de Fé Irlandesa, 1615, Igreja Episcopal, 60, e o Bispo de Roma é, longe de ser a cabeça da Igreja Universal de Cristo, o que sua doutrina e obras, de fato revelam, que ele é aquele homem do pecado predito nas Santas Escrituras, a quem o Senhor há de consumir com o espírito de sua boca, e abolir com o resplendor de sua vinda. Na Confissão de Fé de Westminster, 1647, Igreja Presbiteriana. Não há outro cabeça da Igreja senão o Senhor Jesus Cristo, Colossenses 1:18, Efésios 1:22. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, senão que ele é aquele anticristo,
aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Mateus 23 e 8 a 10, 2 Tessalonicenses 2 e 3 a 9, Apocalipse 13 e 8. Na Confissão de Fé Londrina, 1689, Igreja Batista. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da Igreja, aquele que, por designação do Pai, todo o poder para o chamamento, instituição, ordem ou governo da Igreja foi investido de maneira suprema e soberana. Nem pode o Papa de forma alguma ser o cabeça dela, mas ele é o Anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta a si mesmo, na Igreja, contra Cristo e a tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o resplendor da sua vinda. A identificação da Igreja Católica Romana como poder apóstata escrito na Bíblia como Anticristo tornou-se evidente para muitos quando a Reforma começou, incluindo John Wycliffe, que era bem conhecido em toda a Europa por sua oposição à doutrina e às práticas da Igreja Católica, que ele acreditava ter claramente se desviado dos ensinamentos originais da Igreja primitiva e ser contrária à Bíblia. O próprio Wycliffe conta como concluiu que havia um grande contraste entre o que a Igreja era e o que deveria ser, e viu a necessidade de reforma. Junto com Jean Hus, eles começaram a inclinar-se para as reformas eclesiásticas da Igreja Católica. Fulton J. Sheen, um bispo católico, escreveu em 1951: o Anticristo não será assim chamado, caso contrário, ele não teria seguidores, e ele virá disfarçado de grande humanitário. Ele falará de paz, prosperidade e abundância não como meio para nos conduzir a Deus, mas como fins em si mesmos. Ele tentará os cristãos com as mesmas 3 tentações com que tentou a Cristo. Ele terá um grande segredo que ele não dirá a ninguém, e ele não vai acreditar em Deus. Porque sua religião será fraternidade sem a paternidade de Deus, ele enganará até os eleitos. Ele estabelecerá uma contra-igreja. Ela terá todas as notas e características da igreja, mas ao contrário e esvaziada de seu conteúdo divino. Será um corpo místico do Anticristo que em todos os aspectos externos se assemelhará ao corpo místico de Cristo. Ortodoxa. Em uma entrevista de Natal de 2018 na televisão estatal russa, o patriarca Cirilo I de Moscou advertiu que o Anticristo é a pessoa que estará à frente da rede mundial de controle de toda a humanidade. Isso significa que a própria estrutura representa um perigo. Não deveria haver um único centro, pelo menos não em um futuro previsível, se não quisermos provocar o apocalipse. Ele exortou os ouvintes a não cair na escravidão do que está em suas mãos, e você deve permanecer livre por dentro e não cair em nenhum vício, nem em álcool, nem em narcóticos, nem em aparelhos eletrônicos. Velhos crentes. Depois que o patriarca Nikon de Moscou reformou a Igreja Ortodoxa Russa durante a segunda metade do século XVII, um grande número de velhos crentes afirmou que Pedro, o Grande, o czar do Império Russo até sua morte em 1725, era o Anticristo por causa de seu tratamento da Igreja Ortodoxa, nomeadamente subordinando a Igreja ao Estado, exigindo que os clérigos se conformem com os padrões de todos os civis russos, barbas raspadas, sendo fluente em francês e exigindo que paguem impostos estaduais. Iluminismo. Bernard M. Sejin observou que a negação completa do Anticristo era rara até a Idade das Luzes. Após o uso frequente da retórica carregada do Anticristo durante as controvérsias religiosas no século XVII,
O uso do conceito diminuiu durante o 18 devido ao governo de déspotas esclarecidos, que como governantes europeus da época exerciam influência significativa sobre as igrejas oficiais do Estado. Esses esforços para limpar o cristianismo de acréscimos lendários ou populares efetivamente removeu o anticristo da discussão nas principais igrejas ocidentais. Mormons. Na doutrina mórmon, o anticristo é qualquer pessoa ou qualquer coisa que falsifique o plano de salvação e que aberta ou secretamente estabelece oposição a Cristo. O grande anticristo é identificado como Lúcifer, mas ele tem muitos ajudantes tanto como seres espirituais quanto como mortais. Os mormons referenciam do Novo Testamento, 1 João 2, 18 a 22, 1 João 4 e 3 a 6, 2 João 1 e 7 do Livro de Mórmon, Jacó 7, 1 a 23, Alma 1 e 2 a 16, Alma 36 a 60, em sua exegese ou interpretação do Anticristo. Adventistas do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia ensinam que o poder do pequeno chifre, que, como previsto no livro de Daniel, surgiu após a dissolução do Império Romano, é o papado. O Império Romano do Ocidente entrou em colapso no final do século V. Em 533, Justiniano I, o imperador do Império Bizantino, reconheceu legalmente o bispo, Papa, de Roma como chefe de todas as igrejas cristãs. 98 Por causa do domínio ariano de parte do Império Romano por tribos bárbaras, o bispo de Roma não podia exercer plenamente tal autoridade. Em 538, Belisário, um dos generais de Justiniano, conseguiu resistir a um cerco à cidade de Roma pelos sitiantes arianos ostrogodos, e o bispo de Roma pôde começar a estabelecer a autoridade civil universal. Assim, pela intervenção militar do Império Romano do Oriente, o bispo de Roma tornou-se todo-poderoso em toda a área do antigo Império Romano. 99 Os ostrogodos recapturaram prontamente a cidade de Roma 8 anos depois em 546 e cerco de Roma, 549 e 550 em. Os Adventistas do Sétimo Dia entendem que os 1260 anos duraram 538 a 1798 como a duração do domínio do papado sobre Roma. Sem este período é visto como começando com uma das derrotas dos ostrogodos pelo general Belisário e terminando com os sucessos do general francês Napoleão Bonaparte, especificamente com a captura do Papa Pio VI pelo general Louis-Alexandre Berthier em 1798. Como muitos líderes protestantes da Era da Reforma, a pioneira adventista Ellen G. White, de 1827 a 1915, falou da Igreja Católica como uma igreja decaída em preparação para seu nefasto papel escatológico como antagonista contra a verdadeira Igreja de Deus. Ela viu o Papa como o Anticristo. Reformadores protestantes como Martinho Lutero, John Knox, William Tyndale e outros tinham crenças semelhantes sobre a Igreja Católica e o Papado quando se separaram da Igreja Católica durante a Reforma. Ellen White escreveu: sua palavra advertiu sobre o perigo iminente. Ignore isso e o mundo protestante aprenderá quais são realmente as intenções de Roma, somente quando for tarde demais para escapar da armadilha. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão exercendo influência nas salas legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Ela está empilhando suas estruturas elevadas e maciças nos recessos secretos dos quais suas perseguições anteriores serão repetidas. Furtivamente e inesperadamente,
ela está fortalecendo suas forças para promover seus próprios fins quando chegar a hora de atacar. Tudo o que ela deseja é um terreno vantajoso, e isso já está sendo dado a ela. Em breve veremos e sentiremos qual é o propósito do elemento romano. Todo aquele que crer e obedecer à palavra de Deus incorrerá, assim, em reprovação e perseguição. Os adventistas do sétimo dia veem o período de tempo que o poder desenfreado da igreja apóstata foi permitido governar, conforme mostrado em Daniel 7:25. O chifre pequeno governaria um tempo e tempos e meio tempo, ou 1260 anos. Eles consideram o governo papal supremo na Europa de 538, quando os ostrogodos arianos se retiraram de Roma para o esquecimento temporário, até 1798, quando o general francês Louis-Alexandre Berthier levou o Papa Pio VI cativo, um período de 1260 anos, incluindo os 67 anos do Papado de Avignon, de 1309 a 1376. Outras interpretações cristãs. Martin Witt, escrevendo imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, defendeu o renascimento da doutrina do Anticristo, não como uma pessoa, mas como uma situação recorrente caracterizada por concentrações demoníacas de poder. Como o homem da iniquidade. O Anticristo foi equiparado ao homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses 2 e 3, embora os comentários sobre a identidade do homem da iniquidade variem muito. O homem da iniquidade foi identificado com Calígula, Nero, e o Anticristo do fim dos tempos. Alguns estudiosos acreditam que a passagem não contém nenhuma predição genuína, mas representa uma especulação do próprio apóstolo, com base nas ideias contemporâneas do Anticristo. Vários teólogos evangélicos e fundamentalistas americanos, incluindo Cyrus Scofield, identificaram o Anticristo como estando associado, ou igual a, várias figuras no livro do Apocalipse, incluindo o dragão, ou serpente, a besta, o falso profeta e a meretriz da Babilônia. Vozes da igreja emergente, como Rob Bell, rejeitam a identificação do Anticristo com qualquer pessoa ou grupo. Eles acreditam que um Cristo amoroso não veria ninguém como inimigo. Como Satanás. Bernard M. Segin descreveu várias tradições detalhando a relação entre o Anticristo e Satanás. Na abordagem dualista, Satanás encarnará no Anticristo, assim como Deus encarnou em Jesus. No entanto, no pensamento cristão ortodoxo, essa visão era problemática porque era muito semelhante à encarnação de Cristo. Em vez disso, a visão residente tornou-se mais aceita. Estipula que o Anticristo é uma figura humana habitada por Satanás, visto que o poder deste não deve ser visto como equivalente ao de Deus. O afresco de Luca Signorelli, O Sermão e Ações do Anticristo, da cima, retrata a visão interior. Satanás sussurra no ouvido dessa figura semelhante à de Cristo e seu braço esquerdo é enfiado nas vestes do Anticristo como se ele o estivesse manipulando. Pontos de vista não cristãos. Judaico. Existem advertências contra falsos profetas na Bíblia hebraica, mas nenhuma figura de antimessias. Uma figura paródica do tipo antimessias conhecida como Armeluzim, considerada a descendência de Satanás e uma virgem, aparece em algumas escolas filosóficas não legalistas da escatologia judaica, como o Sefer Zorobabel do século VII e o Midrash Vayosha do século XI, também, e Midrash Vayosha.
Ele é descrito como uma monstruosidade, careca, com um olho grande e um pequeno, surdo na orelha direita e mutilado no braço direito, enquanto o braço esquerdo tem 2 braços e meio de comprimento. Sendo sucessor de Gog, sua destruição inevitável por um Messias ben Joseph, Messias, filho de José, simboliza a vitória final do bem sobre o mal na era messiânica. Isso é confrontado com o anticristo cristão medieval e o Dajjal islâmico, que conquistará a Jerusalém e perseguirá os judeus. Islâmica. Al-Dajjal, em árabe, literalmente o Messias enganador, é uma figura importante na escatologia islâmica. Ausente no Alcorão, esta figura é mencionada e descrita no Hadith. Como no cristianismo, o Dajjal é dito para emergir do leste, a localização específica varia entre as fontes. Ele tentará imitar os milagres realizados por Jesus, como curar os enfermos e ressuscitar os mortos, este último feito com a ajuda de demônios, Shayat. Ele enganará muitas pessoas, como tecelões, mágicos, mestiços e filhos de prostitutas, mas a maioria de seus seguidores serão judeus com roupas estrangeiras. Eventualmente, o Dajjal será morto por Isa, Jesus, que ao ver o Dajjal fará com que ele se dissolva lentamente, como o sal na água. Jesus acabará matando-o no portão de Lud. Ar-Himad. As profecias sobre o surgimento do Anticristo, Dalmas Adedágio, são interpretadas nos ensinamentos da Ar-Himad como designando um grupo específico de nações centradas em uma falsa teologia, ou cristologia, em vez de um indivíduo, com referência ao Anticristo como um indivíduo indicando sua unidade como uma classe ou sistema ao invés de sua individualidade pessoal. Como tal, os Ahmadis identificam o Anticristo coletivamente com a expansão missionária e o domínio colonial do cristianismo europeu em todo o mundo que foi impulsionado pela Revolução Industrial. Mirza Ghulam Ahmad escreveu extensivamente sobre este tópico, identificando o Anticristo principalmente com os missionários coloniais que, segundo ele, deveriam ser combatidos por meio de argumentação em vez de guerra física e cujo poder e influência se desintegrariam gradualmente, permitindo, em última análise, o reconhecimento e adoração de Deus ao longo dos ideais islâmicos para prevalecer em todo o mundo em um período semelhante ao período de tempo que levou para que o cristianismo nascente surgisse durante o Império Romano. O ensino de que Jesus era um homem mortal que sobreviveu à crucificação e morreu de morte natural, conforme proposto por Ghulam Ahmad, foi visto por alguns estudiosos a esse respeito como um movimento para neutralizar as soteriologias cristãs de Jesus e projetar a racionalidade superior do Islã. 118 a 119 a 120 a 121. Bahia. O Anticristo é considerado como subverter a religião de Deus da realidade interior do homem. Como Abdul el-Bahá narra, Cristo foi um centro divino de unidade e amor. Sempre que a discórdia prevalece em vez da unidade, onde o ódio e o antagonismo tomam o lugar do amor e da comunhão espiritual, o Anticristo reina em vez de Cristo.